Boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos para falar do Evangelho de Jesus. Eu sou Sônia Porfiro e desejo a todos uma boa noite e que tenhamos um encontro muito favorável, amistoso, cheio de luz e de bênçãos. Em nome da Casa Espírita Joana de Ângeles, sejam todos bem-vindos. E que possamos nessa noite receber do Mestre Jesus suas luzes sob forma de orientação e bênçãos para todos nós. Antes de iniciarmos, precisamos nos harmonizar. E para isso, precisamos pedir ao Mestre das Luzes e aos bons espíritos que nos assistem, neste instante, amparo e tranquilidade para serenarmos a nossa mente e aprendermos com Jesus. Em nosso auxílio, buscaremos a mensagem de Emmanuel, do livro Refúgio, com o título A Pureza de Coração. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Fazer uma prece agora, vamos fazer essa prece com o coração elevado, aonde a nossa mente vai repousar nos sentimentos mais nobres, alcançados por um desejo de nos unirmos a Jesus e aos bons espíritos neste instante. Rogamos a Jesus o seu amparo e proteção, para que possamos entrar em contato com suas bênçãos e que possamos assim, ao refletirmos sobre a mensagem que o Evangelho vai nos oferecer, possamos todos nós agasalharmos no coração essas lições que o Jesus amado nos oferece e possamos todas essas lições colocá-las em nossas experiências diárias, fazendo com que nossas vidas se enriqueçam. O encontro com o Evangelho é um encontro que todas as semanas, todas as segundas-feiras, às 19 horas, a Casa Espírita Joana de Ângeles, através da ferramenta Facebook, ela vem nos promover a possibilidade de entrarmos em contato com o Evangelho. É um encontro com Jesus. Um encontro que tem por objetivo nos aproximar dele, de seus ensinos, suas orientações, para que essas importantes lições possam nos trazer luz ao caminhar, possibilitando-nos envolver nossas almas com a doçura do Mestre Galileu. A Casa Joana de Ângeles, todas as segundas-feiras, ela nos propõe a entrarmos em contato com o Evangelho de Jesus e aprender com ele. E nesta relação de nós para com o Mestre Jesus,
possamos fortalecer a nossa fé, abrigando a esperança em nossos corações, na certeza da presença desse Mestre conosco. É um encontro com o condutor de nossas almas pelos caminhos da terra. É um encontro onde vamos receber do coração bondoso de Jesus lições seguras para as experiências na terra que vamos todos nós efetivarmos, sejam elas felizes ou aflitivas. Todos nós, em nossas vidas, precisaremos das luzes do Mestre para que possamos caminhar com mais tranquilidade, mais serenidade e também assertividade. Essa é a proposta da Casa Espírita Joana de Ângeles, um encontro fraterno com o meigo Rabi, o nosso Mestre amado Jesus. Nesta noite, a nossa proposta, o que podemos hoje estabelecer como meta é conversar sobre a bem-aventurança, a quinta bem-aventurança, que tem o título de Bem-aventurados os que têm puro coração. E nós encontraremos as lições contidas no nosso livro dos Espíritos, no capítulo 8. Então, lá no capítulo 8, Kardec colocou alguns itens que vamos tentar distender esse assunto para que possamos entender. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Isso está no Evangelho de Mateus, no versículo 5, no versículo 5. E também podemos encontrar no Evangelho de Marcos a seguinte orientação: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus era para os que lhes assemelham. Dizendo isso, ele passou a abraçá-las e abençoá-las, impondo-lhes as mãos. Isso está lá no capítulo 8, no item 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 3, nós podemos encontrar Kardec nos orientando da seguinte forma: a pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação se considerarmos que o espírito da criança pode ser um espírito antigo e traz, renascendo para a vida corporal, as suas imperfeições de que não ainda tenha se despojado em precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Podemos aqui fazer uma ressalva. A pureza de coração que aqui Kardec colocou, ele falou que só quando um espírito chegasse à perfeição. Sabemos que Kardec tem nos informado e nos orientou que não podemos esquecer que a perfeição absoluta só Deus. Sempre a perfeição do espírito será relativa. Seria exata a comparação, porém, do ponto de vista da presente vida terrestre. Ou seja, do ponto de vista de uma existência, tá? Porquanto a criancinha, não havendo ainda poder manifestar as suas tendências antigas e inadequadas, não apresenta outra imagem a não ser uma imagem de candura. O que aqui nós podemos entender?
porque o Jesus, quando ele nos trouxe essa informação através dos evangelistas, ele disse que o reino dos céus é para as que lhes assemelham. O que isso tem a nos ensinar? Bem-aventurados os de puro coração. Bem-aventurados os de puro coração, como diz Mateus, porque eles verão a Deus. Sabemos que para ver Deus, segundo as orientações dos Espíritos, nos falta a nós, Espírito, na condição em que nos encontramos, um sentido a mais. Estamos na trajetória evolutiva ainda aquém da possibilidade de termos essa possibilidade de ver a Deus. E também os Espíritos, no livro A Gênese, eles nos dizem que há uma maneira para nós espíritos ainda na condição imperfeita de podermos enxergar Deus ou entrarmos em contato com Deus, é através do nosso coração. E quando nós entendermos que entrar em contato com Deus, perceber Deus através do coração, estamos falando aqui através dos nossos sentimentos. Então, quando Jesus diz que as crianças, elas são um exemplo para que possamos entender como seria a condição daquele que busca o reino dos céus. Aqueles que se assemelhem a essas crianças que numa nova oportunidade reencarnatória, tenham essa possibilidade de ter uma aparente inocência. Por quê? Porque quando crianças, os órgãos ainda não estão totalmente amadurecidos e o véu do esquecimento do passado propicia aos seus familiares, a seus pais, lhe darem a oportunidade de entrar em contato com as orientações seguras do Evangelho e proporcionar a esse espírito, numa nova existência, adquirirem uma condição mais clara do que seja essa relação com Deus. Por quê? Jesus, ele, ao simbolizar a criança como um exemplo de pureza e de simplicidade, ele quer mostrar para nós que toda a criança, nesse processo inicial de construção da sua personalidade, existe um instante em que ele está mais maleável às instruções dos seus pais, e os pais atentos às suas dificuldades ou aquilo que pode levá-los no futuro a más escolhas e não vivência do bem, eles podem, enquanto crianças, ainda de uma certa forma inocentes, dar a eles novos elementos, dar a eles a possibilidade de encontrar um rumo certo, condizente com o bem. Então, a pureza de coração, ela vai além de um status de criança, biologicamente falando. A pureza de criança é o olhar daquele Cristo quando aquelas crianças se aproximaram e pediam a ele que ele as acolhesse, os seus discípulos tentando evitar que as crianças viessem atrapalhar a explanação, as orientações que o Cristo efetuava. O Cristo utilizou aquele momento para trazer uma lição para todos nós. Ele disse que não afastassem as crianças, que as crianças são símbolos de recomeço, que as crianças são
o grande motivo de esperança da humanidade. Porque todos nós passamos por esse período. E todos nós, ao retornarmos ao palco da vida, numa nova encarnação, trazemos conosco essa grande notícia, essa grande possibilidade de irmos através das nossas experiências, das nossas vidas sucessivas, trilhando desde o início no processo infantil, depois a juventude e a maturidade, ir nos alicerçando em nós virtudes e competências que nos vão dar, na trajetória da vida, competência para alcançar uma pureza de coração. E nessa pureza de coração, podermos entender que o Cristo, já com um olhar diferente, olhava para aquela criança e via o Espírito, um Espírito que estava na grande possibilidade de exercer o verbo amar, com a possibilidade de ser auxiliado pelos seus familiares, nessa construção de uma vida diferente, de um olhar diferente para a vida. O Cristo, quando olhava para as crianças, ele estava vendo um espírito recomeçando. E isso para ele era motivo de alegria. Portanto, as crianças são motivo de alegria, porque elas retratam a nossa trajetória como espírito. Elas nos demonstram a nossa possibilidade de seguir em frente, de acordo com as diretrizes das leis amorosas do Senhor nosso Deus. Lá nas instruções dos espíritos, o espírito João Evangelista, ele nos traz uma orientação maravilhosa, corroborando com essa visão diferenciada da criança que o Cristo tinha no momento que ele as acolheu. Porque o Cristo, assim como nós, ele também sentiu-se enternecido por aqueles rebentos que o procuravam. Ele percebeu ali a possibilidade de acolhê-los e orientá-los, segundo a possibilidade de orientação aos seus pais, aos seus familiares, que vão dar a esse filho uma orientação segura na vida. João Evangelista, uma instrução maravilhosa, ele nos traz para nós compreendermos esse olhar diferenciado do Cristo. Porque ele diz assim: o Cristo disse: deixai que venham a minhas criancinhas. Profundas em simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido à criança. Ele não estava apenas chamando as crianças para chegar próximas a ele, não apenas fisicamente, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Então, João Evangelista, esse espírito amoroso, vem nos corroborar esse olhar diferente do Cristo. Ele nos ajuda a entender que o Cristo estava chamando as crianças, a todos nós, espíritos ainda na condição imperfeita, mas que aquelas crianças que o buscassem fossem recebidas com acolhimento e boa vontade. Jesus, diz João Evangelista, chamava a si a infância intelectual da criatura formada pelos fracos, os escravizados e os viciosos, revelando a todos nós que é uma condição que ainda estamos a perceber na nossa realidade desta encarnação.
Ele nada podia ensinar a infância física daquelas crianças, presas ainda na condição da matéria, submetidas ainda a um processo instintual. Ainda não incluía na categoria superior de razão, eles não tinham instrumento para refletir sobre as orientações profundas que o Cristo trazia. E da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Ou seja, o João Evangelista, ele disse, na figura das crianças que se aproximaram de Jesus, o Cristo se apropriou daquele momento, da sua vivência para aclarar as mentes dos espíritos que trilhariam os caminhos aqui na Terra e que buscassem nos evangelhos a orientação, o aconchego do Cristo para encher de esperança o seu coração, para motivá-lo a seguir em frente. E também queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes. Ou seja, o Cristo queria, naquele simbolismo, dizer a todos nós que ele esperava por nós como ele recebeu aquelas crianças naquele momento, que teríamos dificuldade, mas ele nos receberia com o coração e os braços abertos. Submetia, dizia João Evangelista no item 18, submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca o despertar. Essas são palavras do Espírito João Evangelista, no ano de 1863, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e que Kardec nos trouxe para entendermos a mensagem do Cristo. Porque o Espiritismo tem esta missão de clarear os nossos horizontes, de fazer com que a mensagem do Cristo seja distendida, aprofundada, pelo olhar não apenas de uma existência, mas na vida eterna do Espírito. Tem uma questão, a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec nos fala sobre o objetivo da encarnação dos espíritos. Ele nos fala que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, o renascer é importante para o andamento das leis que vigem no universo, para a harmonia do universo, para a ordem universal. Aí Kardec nos brinda com uma frase maravilhosa. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação, na lei da reencarnação, e nós encontrássemos um meio de progredir e de nos aproximarmos dele. Portanto, Deus, em sua misericórdia, ele estabeleceu a reencarnação como lei, que passássemos por esse processo de infância, aonde pudéssemos receber a educação dos nossos caráteres. O Kardec, ele tem esse pretexto de entendermos que o objetivo da encarnação é uma proposta educativa, que o Cristo, nosso Mestre, veio nos ensinar como deveríamos construir devagarinho a nossa possibilidade de irmos ao encontro do nosso Pai, construindo em nós mesmos virtudes, condições e competência para alcançarmos essa possibilidade de unidade com Deus.
Ainda no item 19, tem uma oração que é muito linda, que é feita por um espírito protetor, que ele fala que se tivermos amor, se conseguirmos tiver pureza de sentimentos, e a pureza maior dos sentimentos é quando conseguirmos fazer vibrar todos os nossos sentimentos na frequência do amor. Aí, se tivermos amor, possuiremos tudo o que é mais desejável na terra. Teremos colocado o nosso tesouro onde os vermes e a ferrugem não podem atacar nem apagar. Então, quando começamos a entender que a pureza de coração e a simplicidade da criança, ela é um reflexo das nossas possibilidades como espíritos em viagem, rumo à consciência de sermos filhos de Deus e agirmos de acordo como tal. E para isso, para entendermos essa pureza de coração, eu busco refúgio no livro Refúgio de Emmanuel, na orientação no item de número 19. E Emmanuel nos diz assim: não te prendas tão somente aos imperativos da pureza exterior. A aparência, muitas vezes, é contraste e ilusão. Há pessoas que trajam linho alvo, carregando lodo na consciência. Há sacerdotes envergando hábitos irrepreensíveis, trazendo consigo a impiedade e a negação. Há juízes de mãos corretamente lavadas, cujo espírito é um espinheiro de venalidade cruel. Atribunos de frases perfeitas na consagração do bem, cujos sentimentos se nutrem com as venenosas raízes do mal. Lembremos de que o Senhor se referia à pureza de coração e procuremos cultivá-las conosco em primeiro lugar. O coração limpo clareia os olhos e os ouvidos que, inspirados nele, não conseguem ver e ouvir senão o bem por onde caminham. Do coração puro sobe a luz celeste ao cérebro, que aciona, sublimando no espírito os pensamentos que arroja de si mesmo, na modelagem do destino que lhe cabe realizar. Esforcemo-nos por encontrar a parte melhor onde estivermos. O sopro divino alenta na criação todas as coisas, as criaturas. Portanto, meus irmãos, só nos cabe agradecer a oportunidade de entrarmos em contato com os evangelhos de Jesus e as luzes recebidas dos Espíritos que estão conosco em caminho, nos auxiliando e nos ajudando a encontrarmos a rota certa e a orientação mais clara a respeito de tudo que Jesus nos deixou. O mestre rabino e doce, amigo e amado irmão, que quis que tivéssemos mais condições pelos caminhos da vida, de entendermos a sua lição, de entendermos qual é o propósito da nossa existência. Jesus aqui esteve para isso e, portanto, vamos orar, pedindo a Jesus que nos auxilie em caminho,
para que possamos encontrar em nós um coração puro, como o daquela criança que busca Jesus, com a certeza de que nele nunca nos faltará, que os bons espíritos a serviço do bem e da paz e do amor, que Jesus conta para nos auxiliar, estarão sempre conosco, nos ajudando nos momentos difíceis, angustiosos e momentos aonde a alegria também vier nos visitar. Portanto, entender que, para Jesus, somos essas crianças que estão crescendo, que Ele possa nos acolher em seu coração, para que a sua luz, provinda desse Espírito maior, de puro coração que já está uno com Deus, possa facilitar a nossa caminhada, sabendo que temos as nossas dificuldades e que Ele sempre, ao nos prometer que não nos deixaria órfãos, está sempre conosco. Jesus, sê conosco, fique conosco, Jesus, agora e sempre. Muito obrigada a todos, que possamos ter recebido de coração aberto a mensagem sobre os bem-aventurados, os de coração puro, e que na semana próxima possamos nos encontrar novamente para um encontro fraterno e amoroso com Jesus e as suas orientações contidas no Evangelho. A Casa Espírita Joana de Ângeles agradece a todos, e eu também. Que assim seja.